Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado A Transformação da Consciência. Em um trecho desse livro, o Joel fez o seguinte comentário: 10 homens justos podem salvar uma cidade. Quem são os justos? Aqueles que se entregam à oração correta. O que é a oração justa? Aquela que não procura nada para si mesmo, mas busca apenas a presença de Deus. Mestre, neste trecho, Joel comenta sobre essa oração justa que não busca nada para si. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão de como o ego se esconde dentro da espiritualidade? Ô Gilson, é algo muito comum isso em todos nós. A vida em ideias, em conceitos, em crenças. O nosso grande apego às expressões, às palavras. Portanto, nós estamos vivendo dentro de uma abstração quando falamos desta vida da espiritualidade. Então, é muito comum esse disfarce para o eu, para o ego, o disfarce de uma vida espiritual. Em geral, nós nos contentamos com crenças, com ideias. Nós nos contentamos, observe isso, em nosso descontentamento, nós nos contentamos em seguir doutrinas, práticas místicas, crenças espirituais e acreditamos que estamos vivendo a real espiritualidade, a real vida espiritual. Até nos orgulhamos disso. Então, de fato, o ego se oculta, se esconde. Ele se disfarça nesse modelo de espiritualidade. Nós não temos olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Aquilo que está aqui dentro de nós. Conhecer a nossa própria mente, tomar ciência de como ela trabalha, de como ela funciona. É isso que nós precisamos fazer para um contato real com a vida divina, com a vida espiritual. E isso é algo que envolve a questão do escutar. Nós não sabemos como nós funcionamos. A partir de onde nos encontramos, dentro da visão particular que trazemos sobre quem nós somos, nós projetamos o que desejamos ser. A partir de critérios que nós recebemos, de ensinamentos, de mandamentos, de doutrinas, assim chamadas espirituais. Isso não é a real verdade sobre nós. É um movimento, na realidade, de hipocrisia. E nós não temos ciência disso. Aliás, na mente, a partir desta cortina de crenças, de imagens, ideias, que o pensamento estabeleceu em nós, tudo que vemos a partir desse lugar, dessa cortina, é dentro desta inconsciência. É dentro desse padrão de inconsciência da mente. Essa inconsciência mental que tem moldado nossas vidas.
é a mente presa a padrões de comportamento. São os nossos condicionamentos. Todo esse resultado de conhecimento adquirido, de tradição que recebemos dentro da cultura, dentro desse movimento de história humana, nós estamos vivendo ainda dentro de padrões de mundanidade, ligado aos valores dos sentidos, aos valores da mente. Valores esses que nós recebemos do contexto cultural, do contexto social. Então, de fato, a nossa vida como pessoas, na espiritualidade que nós conhecemos, é uma vida no ego, é uma vida nesse eu. A presença desse eu é o elemento de separação entre você e a realidade divina. É a realidade divina, a real espiritualidade. Mas a real espiritualidade, que é essa realidade divina, ela é inalcançável pela mente, inconcebível pelo pensamento. Tudo que nós temos feito é imaginar, é criar uma espiritualidade dentro da imaginação, do pensamento. E o pensamento em nós é um elemento de condicionamento psicológico, de estrutura de memória, de continuidade do passado. Assim, é essa nossa espiritualidade. Não há verdade nessa espiritualidade. O que temos presente é o modelo do eu, é o modelo do pensamento. Nesse desejo de alcançar Deus, de encontrar Deus, de viver com Deus. Para a mente presente em nós, a ideia de alguém, da pessoa, é a ideia de encontrar, é a ideia de se espiritualizar. Quando aprendemos a observar a mente, isso requer que não olhemos a partir da cortina de avaliações, de crenças, de conceitos, de ensinamentos e doutrinas. Começamos a nos tornar cientes de como a mente funciona, de como esse sentido da pessoa, que é o eu presente, o ego, atua. E assim sim, de verdade, podemos nos desvencilhar desse sentido egóico, desse sentido do eu. Só assim podemos tomar real ciência da verdade sobre a vida. Quando nos despimos do eu. Ao nos despirmos do ego, esse sentido real de vida se mostra. Neste sentido de vida, não há uma entidade que se separa da vida. É esse sentido de ser, é esse mistério se revelando. Isso é real espiritualidade. De outra forma, continuaremos vivendo dentro de um padrão de hipocrisia, nesta assim chamada espiritualidade, de práticas espirituais, de seguir doutrinas e ensinamentos. Essa descoberta, esta revelação,
É aquilo que aqui se revela quando temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aquilo que aqui está presente, neste instante, dentro de nós mesmos. A base sempre é esse olhar, um olhar sem o passado, um olhar sem escolhas, sem conclusões, sem crenças. Quando nos tornamos cientes da inveja, do medo, da raiva, do ciúme, das posses, da ideia de possuir coisas, da ideia de alguém presente tendo essas coisas, da ideia de alguém presente não só com o que adquiriu externamente, mas com tudo que vem adquirindo internamente, psicologicamente. A verdade sobre esse eu é a compreensão dessa ideia, dessa imagem que o pensamento construiu. O trabalho todo consiste em tomar ciência, em olhar, em perceber. Portanto, essa base é a base para um trabalho. É a presença desse poder divino, desta própria graça divina, que torna possível esse trabalho. Então, de verdade, esse contato com a espiritualidade não é o contato para o eu, para o ego. É o contato se revelando quando o eu não está, quando o ego não está. A vida é para ser compreendida, realizada, constatada, nesse observar, nesta ciência de ser. Expressões como autoconhecimento, o despertar da consciência ou a percepção da realidade divina são expressões que nós podemos usar dentro de teorias, dentro de conceitos. Ou podemos assumir isso de uma forma real, vivencial, para uma direta compreensão. Nesta compreensão, não há hipocrisia, não há ilusão. Então, não existe mais esse eu se ocultando, se escondendo por trás de expressões. Expressões como iluminação espiritual ou espiritualidade. É nisso que estamos aqui investindo o nosso tempo, a nossa mente e o nosso coração. Aqui eu me refiro a esse investimento de momentos juntos, como esse que nós temos aqui, para olhar para isso. Momentos como os que nós temos em encontros online e presenciais, para investigar a verdade sobre o eu. Então podemos ter a ciência desta revelação. E se ela está presente, a ilusão termina. A ignorância se desfaz. Esta é a verdade da espiritualidade. Não é alguém se tornando espiritual, alcançando a espiritualidade ou realizando a espiritualidade. É esta espiritualidade assumindo esse espaço, assumindo esta realização para este corpo e para esta mente. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, como lidar com o ego ferido? Ô Gilson, a ideia de um ego ferido, para a maioria de nós, é de fato apenas uma ideia. Nós não temos ciência do que é esse eu, do que é essa pessoa.
a pessoa que nós somos. Tanto é assim que quando usamos a expressão ego, já nos separamos. Porque as pessoas em geral dizem o meu ego. Não existe tal coisa como esse meu ego. Isso é uma ideia. A ideia de alguém que tem um ego. Há uma realidade aqui presente. Essa realidade não é o eu, não é o ego. No entanto, quando o pensamento assume, quando ele está presente, ele se separa como sendo o pensador, como sendo alguém que está tendo esse pensamento. E de imediato ele usa o pronome eu, ou o pronome meu. Então nós usamos expressões como eu mesmo, ou minha casa, minha família, o meu nome, o meu ego. E agora usamos expressões como o ego ferido. Mas qual é a verdade sobre o ego? Qual é a verdade sobre o eu? Nós jamais teremos ciência do que é esse eu, do que é esse ego, sem uma investigação do próprio movimento do pensamento. O elemento básico que sustenta a continuidade desse sentido de separação, que é o ego, que é essa pessoa, que é o eu. O elemento básico é a presença do pensamento. E nós não sabemos escutar o pensamento. Não sabemos observar o pensamento. Ficar ciente do pensamento. Porque quando o pensamento surge, de imediato, ele já se separa. Ele se separa nesse gostar ou não gostar. Ele se separa nesse avaliar, julgar ou comparar. Esse é um movimento interno dentro de cada um de nós. Nesta mente, nesta consciência, neste eu. Portanto, aprender a escutar, a observar o movimento do pensamento requer esse olhar, requer esta qualidade de aproximação para escutar aquilo que se passa conosco, sem interferir, sem se envolver. Essa é a forma real da aproximação, da compreensão desse ego. E quando temos esta compreensão, fica claro que todo movimento do eu, do ego, é um movimento de separação para ficar magoado, para ficar ofendido, para ficar ferido. Nós carregamos em nós, nesse sentido egóico, e isso de uma forma inteiramente inconsciente. A busca do prazer e a fuga da dor. É a busca da continuidade de uma identidade que precisa continuar. Continuar no controle. E, portanto, na insegurança e no medo. Onde há controle, há medo, há insegurança. E, no entanto, esse controle é uma projeção que o pensamento construiu para este eu. Porque, de fato, não há controle. É a ideia de alguém que possui coisas, que nos dá a ilusão da pessoa que controla essas coisas. Assim nós vivemos constantemente nesse centro ilusório que é o ego.
sendo magoados, neste sentimento de medo, de insegurança, como criaturas agressivas, possessivas, carregadas de ansiedades, de toda forma de desespero. Será possível rompermos com isso para uma vida real, livre deste eu? Então não haverá mais ego ferido. Não haverá mais alguém tendo o controle ou acreditando ter o controle das coisas. O ponto é que você nasceu para a liberdade. Mas a liberdade para você não é a presença de alguém livre. É a realidade deste ser, que é você, que não conhece prisões. Exatamente as prisões criadas pelo pensamento, construídas por essa estrutura de condicionamento psicológico que nós recebemos do mundo, que estabelecemos em nós como sendo nossa real vida. Estabelecemos em nós como sendo a vida deste mim. Portanto, esse você que você conhece é uma ilusão. Estamos falando desta liberdade de ser. Isso é você em sua real natureza. Esta é a ciência de Deus. Esta é a ciência da vida. Não há qualquer ego ferido. É a presença do amor, a presença da felicidade. Quando a ilusão termina, quando essa ideia de alguém não está mais. Mestre, temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal, que fez o seguinte comentário: como saber se estou agindo no ego ou estou agindo livremente? A sua pergunta é como saber se estou agindo no ego ou não. Quem é o elemento presente nisso? Observe sua pergunta. O que é que nós sabemos? Tudo que sabemos é algo que trazemos de um reconhecimento do passado. Todo conhecimento que você tem, a referência é a experiência que você viveu. Portanto, é algo que vem do passado. O elemento que reconhece o passado é a presença do pensamento. É a presença do pensamento que cria essa orientação do conhecer, do saber, do entender. Quando isso está presente, o que está presente é a pessoa. É este mim, este eu. Portanto, quando você pergunta como posso saber, quem é esse que vai saber? Não é ele parte do pensamento, da experiência, da memória e, portanto, do passado? Não é ele a conclusão da crença? Portanto, essa ideia de alguém para saber é algo presente no próprio eu, no próprio ego. Então precisa ficar claro isso. A ciência da verdade, ela se revela em uma qualidade de ação, de sentir, de pensar, de atuar na vida. No entanto, não existe alguém presente para compreender. A presença da compreensão é o real discernimento.
de uma qualidade de ação livre do eu, livre do ego. No entanto, não há alguém como um sensor, como um experimentador, como alguém para esse discernimento. Assim, aqui nos deparamos com algo fora do eu, fora da mente. Portanto, jamais se preocupe com a ideia de alguém para saber. O seu trabalho é tomar ciência deste alguém. Apenas fique cônscio desse movimento do eu. Apenas tome ciência dele. Tome ciência dos movimentos do pensamento, dos sentimentos, das sensações e também das ações. Quando você traz consciência para esse instante, atenção para esse momento, há uma qualidade de escutar, de perceber, de sentir a vida acontecendo, que está além da pessoa, além do ego, além do experimentador, além do passado. Quando a realidade se revela, não fica alguém para saber alguma coisa. Essa própria realidade está em expressão. E essa expressão está em linha com a vida, em linha com um estado interno de amor, de beleza, de inteligência, de presença, de compreensão. Portanto, não necessitamos da ideia de alguém para saber, para controlar, para entender se o que está fazendo no eu ou no ego. Isso é ainda parte da ilusão. Isso é ainda parte do passado. Esse seu contato com a vida não é o contato com alguém para saber, para controlar, para conhecer. Esse seu contato com a vida é a vida nesse instante se revelando. Ela sendo a única verdade presente deste momento. Então, essa qualidade de ação não é a ação da intenção, do motivo, da razão egocêntrica. É a qualidade da ação que está livre do pensamento, livre do passado. É algo natural. Quando a realidade divina está presente, esta verdade está em expressão. Essa verdade é a natureza de Deus, é a natureza desse ser. É você, sem a ideia de alguém presente, desse você presente. Então é natural. Toda a ação que nasce desse natural estado de ser tem como base a liberdade do amor, a felicidade da graça, a liberdade desta real consciência, que é pura inteligência. Não fica alguém para saber, não fica alguém para tentar acertar. Não existe nesta natureza da verdade, que é a realidade do amor, o equívoco, o engano, a ilusão. A ideia de alguém que se separa para sentir, para falar, para agir, para pensar. Assim, neste fazer, nesse atuar, não há mais o eu. Não há mais a ideia de alguém.
que se separa e, a partir do impulso do passado, do impulso da memória, procura se ajustar às suas crenças para não errar. Tudo isso se dissolve quando a compreensão natural de ser floresce aqui e agora. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo? Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas dúvidas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão, uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal. E, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. E eu quero citar um grande místico dos nossos tempos. Chamava-se Joel Goldsmith. Joel compartilhou em seus dias da verdade desta vida, que ele chamava de a vida em Cristo.